É, eu acho que ele desligou por causa da interferência que estava dando no... Liga lá, pode ligar. Então tá. Janela aí que entra um vento aí. Abre a janela, é melhor. Abre a janela. Se deixar, já estava começando a te deixar criado. Então vamos lá. Chegamos hoje ao capítulo 1 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, através de Chico Xavier. Primeira edição em 1944. Quem lembra, né, da capa do filme, né? Capítulo 1, título Renovação, onde temos todos os personagens do mundo espiritual. Esse aqui é Aniceto, André Luiz, e os outros dois eu esqueci de pesquisar o nome. Eu falei para vocês que ia pesquisar, acabei esquecendo. Mas se eu não me engano aqui é Tobias, se eu não me engano. É. Então vamos começar a leitura e a gente vai conversando sobre isso. Vocês lembram que André Luiz agora é cidadão de nosso lar, né? Então, ele começa a relatar o que se passou depois daquele evento na casa da esposa, da viúva, né? Da antiga esposa dele. Então ele fala: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Que laços inferiores que ele está falando aqui? O apego da matéria, da terra. O apelo da matéria, aquele sentimento que ele tinha pela família, né, os laços com a família, que ele ainda entendia que aquela família era a família dele. Depois ele descobriu que somos todos irmãos, fazemos parte de uma grande família, ninguém é dono de ninguém. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Vocês lembram dessa passagem, né? A esposa, inclusive, não queria nem mais que tocasse no nome dele, né? Tinha até mudado os móveis, tirado os quadros. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Ou seja, a vida que segue, né? Vamos, né? Boa página. Vira a página, vamos para o próximo passo. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Uma descrição interessante, né? Um caramujo Na concha dele. dentro da concha, ou seja, vivendo naquele mundinho, aquilo que ele achava que era, né? Quando de repente, por tudo que ele passou, ele descobriu que tinha muito mais. Dá para a gente fazer uma relação à caverna de Platão, né? Alguém, vocês conhecem se você conhece o Newton também. Vocês conhecem não? A história da caverna de Platão? Então vamos abrir um parênteses aqui. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Na caverna, o mito da caverna de Platão, tá? Conta a história de uma caverna onde pessoas ficavam amarradas de costas para onde seria a saída, e do lado e atrás deles tinha uma fogueira. Então eles só conseguiam ver o que a fogueira refletia na parede, ok? Então eles estavam de frente para a parede amarrados, tá? E o fogo, as pessoas, acontecia um monte de coisa aqui, mas eles só viam o reflexo na parede. A sombra. As sombras na parede. Então eles não sabiam o que estava acontecendo, eles só ouviam sons, mas eles não viam o que acontecia.
né? Até que um dia um deles se desprendeu e conseguiu subir essa caverna e chegar lá fora. E viu que existia um mundo, né, fora da concha. E existia um mundo maravilhoso fora dessa concha. Claro que para ele conseguir subir, ele se machucou muito, ele teve que se machucar. É o nosso processo evolutivo. Você se machuca para poder evoluir. Ele chegou lá em cima todo ralado. Mas quando ele chegou lá em cima, o que ele falou? Poxa, eu não posso ficar sozinho com essa beleza. Eu tenho que informar, vou falar para os meus amigos que estão lá embaixo que a vida não é só aquilo. Para eles se libertarem. Para eles se libertarem e virem comigo. Aí ele desceu, também se machucou para descer de novo, chegou lá todo arrebentado. Tentou convencer os amigos, só que os amigos olharam para ele, eu não, tá louco? Como que você está todo amassado, todo arrebentado, todo machucado? Eu não vou para lá não, o negócio deve ser muito ruim. E de tanto que ele tentou convencer e não conseguiu, ele acabou ficando. E continuou preso naquele mundinho da caverna de Platão. Esse é o mito da caverna de Platão. Tem em muitas escolas, né, tem a história do peixinho, né, se alguém deve ter ouvido falar, o peixinho dourado, que vivia numa lagoa e conseguiu fugir da lagoa e foi até o rio e conheceu o mar. Quer ver um mito da caverna do dragão que todo mundo viu? Nemo. Procurando Nemo é um mito da caverna de Platão. Porque o Nemo fica dentro, ele é preso, resgatado, e fica dentro de um aquário preso, ele não se conforma, porque primeiro que ele já conhecia, né? E ele falava para as pessoas, vamos embora, né? Só tinha mais um lá que queria fugir também. Esse é o mito da caverna de Platão. Então aqui, tá? Ele vivia a feição do caramujo segregado a uma concha, ou seja, ele só conhecia aquilo. Ele achava que aquilo que a gente viu no nosso lar, que é maravilhoso, e é mesmo, tem coisa muito mais ainda. Ele não era só aquilo. E ele enxergava nosso lar com a visão dele, ele não estava nem enxergando. Ele enxergava nosso lar com a visão dele. Então vamos lá. E aqui ainda fala rastejando no lodo, né? Pior ainda. Imagina, você, um caramujo, carregando a concha, rastejando no lodo. Uma situação bem complicada. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira de alvião pesada, cujos golpes eu não entendera de pronto. A alvião quebrar a concha de antigas viciações do sentimento. O pessoal sabe o que é a gente vai chegar lá. Libertara-me, por isso que eu deixei. Tá. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. De novo, um relato de como seria como foi a libertação dele daquela situação de mesquinhez com a família, porque ele achava que a mulher ainda era dele. Todo aquele pensamento preso que ele tinha, ele conseguiu se libertar através de dor. Não foi fácil, né? Ele chegar na casa e ver a mulher com outro, a mulher já não queria nem mais saber que falasse o nome dele, um filho desregrado, a outra filha também não queria saber, só uma que lembrava dele. Então não foi fácil. Imaginem, se coloquem no lugar dele, né? Agora eu vou perguntar o que o Silvio falou. Alguém sabe o que é alvião? Não está escrito errado, não. Eu sei que você sabe. Alvião. Não está escrito errado, não. Tá? Não é avião, com L no meio. É alvião. É isso aqui, ó. Uma picareta. É uma picareta ou enxada que se usa para quebrar. Então, quando ele fala aqui, ó, o alvião quebrar a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, ou seja, tirou aquele peso da concha que ele carregava, né, ou como a libélula que sai do casulo e vira uma bela borboleta. É isso aqui, ó, o alvião, enxadão ou picareta, tá? Se usa na roça, né? Na roça não, se usa também em construção, em construção civil. O Newton, então, já pegou muito alvião, não? Já pegou muito alvião na mão. Ele tem muito alvião. Vai precisar quebrar a concha dele. Tudo perdeu o fio. Tá do teu lado. Fala. Esse negócio da caverna de Platão lembra muito a história da porta estreita e a porta larga. Assim. E a porta larga, né? Que para ele, vamos supor,
A porta larga é a porta que leva à perdição, porque é fácil. Você chega, você anda. E a porta estreita não, a porta estreita é aquela que tem, como é que fala? É bem difícil é muito mais difícil de atravessar. Todos os palestrantes que vêm aqui na casa e possivelmente em todas as casas espíritas falam sempre em reforma íntima, né? A porta estreita e a porta larga, a porta estreita é a reforma íntima. Que a gente não, quando a gente quer tocar, vou fazer a reforma íntima. Então você tem que parar de ter pensamentos, diminuir os seus pensamentos negativos. Tem que parar com a maledicência, falar mal dos outros. Tem que parar de assistir o que não deve. Tô tentando, mano. Eu sei que você está tentando. Sabe? Uma série de coisas que, tipo, é como você sair da caverna de Platão. Você vai sair? Se você tiver força de vontade, você vai. Né? Só que pode ser que você chegue lá em cima todo machucado. Mas tranquilo, as feridas são curadas com o tempo. Né? Então vamos lá. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. E a gente nunca pensa nisso, né? Que uma pessoa que, voltando à novela das 6, né, do Candinho, que tudo que é de ruim vem para melhorar, ou que seja, ele transformou aqueles que ele chamava de adversários, como o ex-marido, o atual marido da esposa, da ex-esposa dele, como malfeitor. Na realidade ele foi um benfeitor, né? Por quê? Porque auxiliou ele a despertar. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. É difícil, hein? Não é fácil, não. Ou seja, ele continuou voltando à casa, a casa que ele tinha quando vivo, mas agora para auxiliar. Ele já não olhava, vou tentar continuar lendo, porque vocês vão entender o que eu vou dizer. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças, claro, dentro da possibilidade dele. E isso serve para a gente. Às vezes a gente quer ajudar o mundo, mas se a gente ajudar uma pessoa já está bom, dentro das nossas possibilidades e forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava do concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha e aluí companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. O que é essa consciência universal? Amar ao próximo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a próximo como a ti mesmo. Essa é a consciência. Ele começou a ver, ele começou a olhar para a gente, não mais como Silvio, como Newton, como Arlindo, como Sueli, Sônia, Maria Emília, Adriana, Albino, né? Eu não enxergo o seu nome, por isso que eu não falo. Ele começou a olhar para a gente como mais um espírito. Mas é uma transformação muito grande, né? É muito difícil. Uma forma íntima muito grande. Mas foi sofrida, ele mesmo relata. Não foi assim, não foi fácil, não foi canja. Não é uma questão de querer, né? Não é só você querer. Não. Necessidade. Não, o querer é o primeiro passo. O primeiro passo é o que o Arlindo falou da porta estreita. Todo mundo quer um cantinho no céu, correto? Passar pela porta estreita. Mas difícil, né? andar pelo caminho reto para passar pela porta estreita, as próprias coisas que temos no mundo nos tiram do caminho, né?
né? A gente está andando, a gente não, vamos andar pelo caminho reto. Daqui a pouco a gente escorrega, cai, Só um volta. para dar risada, no meu condomínio, deixa eu falar só, no meu condomínio, não vou precisar disso, tem duas passagens pela garagem, a gente quando vai sair, então tem um lado que é estreitinho e outro lado que é largo. Eu, quando saio para a Celeste, ela quer ir pelo largo e eu falo, não, eu vou pelo estreito, que esse aqui é fácil. Esse é fácil de passar, não é o outro. Ela vai pelo largo, eu vou pelo estreito. Que é mais fácil de passar. Você ia falar, Lindo? Então, tu falou negócio de que ele via as pessoas agora diferente, é que nem a novela da viagem. O Alexandre odiava todo mundo, só que ele teve uma hora que ele falou pro Alberto, eu não sei, cara, eu perdi a minha capacidade de odiar. E agora eu te vejo como um amigo, eu não te vejo mais como um inimigo a combater. Eu te vejo como um amigo. Tudo que eu odiava, eu perdi essa capacidade. Não, mas é porque a gente não estagna, né? A gente não fica parado, a gente está sempre andando em movimento. A gente fala. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Ele agora pensava no todo e não mais só no eu, né? E a gente ainda é muito isso, né? Eu, depois eu, e se tiver algum espaço, eu. A gente é muito isso. Que outros? Tem outros na história. Não, assim, é claro que em determinadas situações, né, por exemplo, você se torna avô, né, mas a gente abraça os nossos próximos, né, a gente abraça os próximos. Mas os não próximos, né? E o amar o inimigo? Quando Jesus falava amar o inimigo, não quer dizer... o termo, na tradução do grego, do aramaico para o grego, virou inimigo. Mas não acho que não era esse o termo que Jesus falava. Né? São pessoas que a gente não tem contato, ou pessoas que às vezes têm algum problema com a gente, ou pessoas que a gente causou algum mal. Né? Então, esse é o amar aos inimigos. E o amar ao inimigo, como diz até no Evangelho, segundo o Espiritismo, não é pegar a pessoa... Por exemplo, eu tenho um problema com o Arlindo. O Arlindo me fez mal em determinada situação, né? É não alimentar mais a raiva pelo Arlindo, aquele sentimento de ódio. Não quero mais, eu não tenho mais esse sentimento pelo Arlindo. Isso não significa que eu vou chamar ele para tomar um chá e comer bolacha. Entendeu? Mas também não significa que eu não vou mais virar a cara para ele. Se ele me der bom dia, eu vou dar bom dia. Se ele estiver na mesma calçada, eu não vou fingir que estou amarrando o sapato e viro de costas. Né? Isso é amar os inimigos, é não ter por eles a mesma afeição que você tem pelos parentes e amigos, né? Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Os elementos mais aqui, né? Quando ele falou dos interesses isolados, é isso. Ele começou a abraçar o universo. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. Ele agora enxergava com olhos de ver. Né? Jesus falava, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Ele agora via a verdadeira beleza de nosso lar. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como um hóspede enfermo de um palácio brilhante. Tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Quantas vezes a gente passa durante o dia e a gente não vê as belezas que tem? Quantas vezes você passa pela praia tão absorvo dos seus problemas que você não olha para a praia e fala assim, caramba, né? E agradece pela beleza da natureza. Entendeu? Quantas vezes a gente está tão absorvo com os nossos pequenos problemas que a gente não consegue
olhar para uma flor, olhar para a beleza da natureza. E é isso que ele estava começando a enxergar. Onde eu estava? Assim. A conversação espiritualizante tornara-se indispensável, ou seja, ele não gostava, ele não se sentia mais confortável com qualquer tipo de conversação, com assuntos de baixa qualidade, digamos assim. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as minhas reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Ou seja, quando ele ia atender isso que eu entendi, claro. Quando ele ia atender alguém e ele a pessoa contava, né, a pessoa que estava lá, e ele queria saber o que aconteceu, por que isso, era como se fosse algo para ele também, tipo, pô, não sou só eu. Para alimentar o próprio sofrimento dele, tipo, eu também deixei minha Zélia lá, coitada, meus filhos, como eles estão, agora tem um outro lá deitado na minha cama. E tem gente que gosta, né? Tem gente que você encontra lá na rua, e aí, como é que você tá? Nem te conto. Pronto, começa. Então nem conta, melhor não contar mesmo. Nem conta porque... Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Ele não tinha mais interesse... Isso acontece muito em mesa mediúnica, e é uma das primeiras coisas que o médium aprende, né? Que é ensinado, claro. Você não tem que se preocupar ou ficar curioso com a história do espírito que você está atendendo. Você tem que atender. O que atender? É ajudar. Porque não interessa o que ele fez. Porque você não sabe o que eu fiz na minha vida. Não interessa. O interessa é daqui para frente. E era isso que ele estava fazendo. Ele não se interessava mais pela história do enfermo. A história do enfermo era do enfermo, ele que vai ter que resolver. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisa agora, né? Não mais desejava informar da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Resumindo, ele não sabia mais o que fazer. O que eu faço agora? Tudo que eu conhecia não me serve de mais nada. Eu ia para as câmaras de retificação porque eu queria saber a história dos doentes. Isso não me interessa mais. Eu trabalhava para ganhar o bônus hora porque eu queria visitar a minha família na Terra. Isso agora, eles estão bem lá, estão caminhando lá. E agora, o que eu faço da minha vida? Não poderia eu mesmo formular tão exata definição. Opa, eu pulei alguma coisa, né? Não. É que você não deu o parágrafo. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Ou seja, mais uma vez, ele não queria mais saber do que era... Ele não queria mais saber o conteúdo dos problemas das pessoas que ele atendia. Ele atendia, e próximo, e atendia, próximo, atendia, e quase virou... Quem lembra aquele filme do Charlie Chaplin? Ele fica na esteira, só com...
estava quase que mecânico. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Ele já não tinha... Ele estava procurando mais. Tipo, isso não me basta. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me vendo minhas lágrimas silenciosas. Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como ensinamento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Eu não sei nem como posso traduzir isso, porque quando ela fala do Evangelho de Jesus, e quando ela fala que o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, normalmente a gente... Aqui todo mundo reza, né? Ora, Pai Nosso. Mas vocês rezam ou vocês falam? Vocês não, vou ver se eu consigo explicar. Lembra que na última aula que eu terminei, eu falei assim, vamos uma pessoa só falar o Pai Nosso e as outras só mentalizam. Porque, para não se tornar algo mecânico, será que a gente não está fazendo as coisas, no caso as orações, ou nossos, de uma forma mecânica? Ou seja, a gente não está realmente colocando a planta do Cristo que está na terra do coração na oração? Né? Eu acho que é isso que a gente... se alguém tiver uma... Mas é isso que eu estou pensando. A gente começa a fazer as coisas tão mecanicamente, e era isso que estava passando pela cabeça dele, ele já estava tão mecânico naquilo que ele fazia, que o tédio tomou. E às vezes a gente como trabalhador espírita, numa casa espírita, às vezes a gente chega num ponto assim, aconteceu comigo, de em determinado momento eu falar assim, cara, hoje eu não estou afim. Somos em 10, um não vai fazer falta. E às vezes esse um, que sou eu, mais 3 pensaram a mesma coisa. E chegou lá no dia, tinha média de menos para fazer o trabalho na casa. Porque às vezes a gente transforma aquilo em forma mecânica, o trabalho se torna mecânico na casa espírita. Ou qualquer coisa que você faça, até no seu próprio trabalho em casa, ou no seu trabalho diário. Né? A gente às vezes a gente perdeu o amor por aquilo que fazia. Não estou dizendo que tinha isso que aconteceu porque amor eu acho que ele tinha até bastante, mas eu acho que eu queria usar uma palavra, mas eu não posso usar aqui, aquele negócio, sabe aquela vontade, aquela gana, a gana, ele estava perdendo, porque ele já estava tipo, mas é só isso? Eu não quero só isso. Mas você sabe por quê? Mas você sabe por que isso acontece quando a rotina, né? A gente entra numa rotina e acaba não dando valor para aquilo. Isso, na realidade, eu acho, uma visão particular minha, né? É um teste. É um teste. Por quê? Porque a nossa visão é só material. Você vem numa casa espírita fazer aquele trabalho, seja de orientação, seja de passe,
Encher copo d'água. Né? Mas você não vê o contexto que acontece, você não tem a visão espiritual, porque acho que é de propósito. Se você tiver, você se prende. Poxa, nossa! Né? Agora, ficar uma coisa rotineira na qual depende do meu esforço, do meu trabalho, independente do que acontece, é difícil pra caramba, entendeu? Eu vejo assim. Por isso que a gente cai na rotina, se desmotiva, porque acha que a gente não está fazendo nada. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Na casa que eu frequentava, o Silvio já vai falar só para um negócio. Na casa que eu frequentava, tinha um rapaz que ia lá e ele falou assim: a gente agradecia. Mas eu não faço nada, só encho o copo d'água. Você só enche o copo d'água, mas se você não encher o copo d'água, não vai ter água para quem vier. Mas eu quando trabalhava. Eu quando antigamente antes da pandemia, o passe era. Como é que fala? Era individual. Não, individual. Ele era individual. E tinha aguinha. E aí quem enchia os copos d'água era eu. Antes de dar passe também. Fala, Silvio. Então, esse parágrafo aí eu enxergo ele de uma forma bem interessante, né? Porque ele fala, né? Ele não, ela. Narcisa. Fala para ele que todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Se você não arar, você não vai frutificar. Se você não melhorar a sua forma, por exemplo, que nem ele citou, a pessoa vem numa casa espírita da passe, que nem você falou, você está fazendo a oração, será que você está dando o passe de forma correta? A sua vibração realmente, naquele momento, está de acordo com a necessidade da pessoa? Ou sua mesmo, a sua oração realmente ela está sendo fervorosa, ela está sendo de coração. Então tudo isso é para a gente pensar, questionar e nos melhorarmos. Esses livros do André Luiz, eles têm um ensinamento maravilhoso. Sim. Quando você vê ali, tá vendo? O Evangelho de Jesus não lhe parece mais um repositório de ensinamentos comuns. Eu já falei várias vezes aqui e vou citar de novo. Quando você lê uma obra uma vez, você relê a segunda vez, o teu entendimento já está diferente. Você lê a terceira, você vai conseguir captar algumas coisas a mais. Quando você discute em grupo, como nós estamos fazendo, a nossa expansão aumenta muito mais ainda. Por quê? Você está adquirindo novos conhecimentos e você precisa mudar o teu comportamento, as tuas atitudes e o que você quer para você melhorar. Se você ficar só gatinhando, que nem enchendo o copinho d'água, então enche o copinho d'água com um sorriso e oferece para a pessoa. Você já está mudando, não está só enchendo o copinho d'água e deixando na bandeja. Você já oferece, e aí, você está bem hoje? Eu achei muito interessante, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, talvez eu saia até do assunto, eu postei um artigo dele sobre mediunidade, caramba, eu esqueci o nome dele. Eu postei no grupo. Bom, ele conta como ele entrou na doutrina. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele até chora na live que ele está participando. Vamos tentar relacionar Haroldo Dutra, Jorge Elahá, isso aí, desculpa. Ele falando como ele entrou na doutrina é a coisa mais maravilhosa. Se vocês quiserem, eu posto no grupo para vocês verem. É uma live curtinha, uma entrevista que ele está participando. E ele chora. E foi por quê? Pelo acolhimento que ele teve. O acolhimento. Uma vez eu até conversei com o Zé Maria a respeito disso. A importância do acolhimento na casa espírita. Tem cara que você entra e sai e você não encontra uma pessoa para te dar uma boa noite, uma boa tarde, te acolher. Eu acho que o acolhimento, tem até É que se a gente ficar falando aqui, a gente vai longe. Um manual feito da FEB, né, manual de atendimento da Casa Espírita, e fala muito com relação ao acolhimento. O acolhimento, porque as pessoas às vezes chegam na Casa Espírita com milhões de problemas, né? E às vezes ela chega às vezes até pé da vida com algum problema. Aí você chega na entrada, tem alguém falando assim, boa noite, não sei o quê. A entrada, eu acho que já dá aquela quebrada na pessoa, né?
Isso é importante. Coisa, mas se não vai longe, tá? Falta 15 minutos só. Não, mas eu acho que é mais um ou outro slide só. Então vamos lá, vamos continuar. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Quando ele fala aqui temperamento de homem, eu não vejo como homem. É temperamento humano, tá? Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne, né? Ela ia continuar no trabalho das câmaras, porque era nas câmaras que ele ia se preparar para a reencarnação. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Ou seja, curso, estudo, buscar conhecimento, né? Isso que a gente fez aqui com Newton, né? Às vezes eu posso falar alguma coisa, a Suzana ter falado alguma coisa, o Newton falar alguma coisa, o Silvio falar alguma coisa. Não tirem isso como verdade absoluta. Entendeu? Vão atrás, ou então, olha, eu não entendo, para mim é de outro jeito, porque às vezes isso faz a conversa, às vezes até sair para um caminho diferente, né? De uma forma de raciocínio que a gente tinha, que nem eu estava tendo uma forma de raciocínio, que não era, né? Depois eu entendi a questão. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer ao alvitre valioso, alvitre oi? Convite, isso. Narcisa foi chamado ao interior das câmeras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. Era para estar isso junto aqui. Relativamente às minhas tarefas. Falei que era curto. Então, assim, nesse capítulo vocês veem que o André Luiz, por mais que ele já tenha passado por várias experiências, sempre tem mais uma nova experiência. A gente nunca chega ao final, né? A gente pode ler 10 mil livros, né? E a gente nunca vai saber tudo, né? Então é por isso que é bom esses encontros para a gente poder dividir experiências, né? E alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Fala, Silvio. Não, eu peguei porque de repente alguém quer falar. Ah, tá. Eu falei muito. Quer falar, o nosso amigo aqui? Eu acho assim, pelo menos eu penso, né? Quando a gente for ler um livro, né? Eu leio uma frase, umas 2 linhas, reflete sobre aquilo, né? Porque a gente lê um livro, algumas pessoas engolem o livro, né? Às vezes você tem que voltar, porque às vezes você fez o que você falou e lá na frente vai citar no você exatamente, volta. Tem gente que não quer voltar. Exatamente. Aí eu volto, porque eu vi alguma coisa que falava. Porque, na realidade, a gente tem que entender que o livro tem uma linguagem do autor, né? Uma linguagem do autor. E a minha linguagem psicológica, emocional é diferente. Porque o que eu leio aí é baseado nas minhas informações pessoais, né? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo. Você fala em cadeira. Não, porque a cadeira lá em casa, cada um vai pensar numa cadeira que ele conhece, concorda? A cadeira da minha casa é uma cadeira de madeira, outra de plástico. Tudo fazer uma metáfora aqui, né? Então, quando se fala de amor, né? Que nem André Luiz, nesse caso que você comentou aí, né? Que ele estava vendo a esposa de outro jeito, que ele conseguiu se dizer. Cara, isso é muito difícil. E ele só está 1 ano, né? Não é 1 ano mais ou menos? Não, de trabalho, não está? No nosso lado. Nesse caso aí, não. Levou anos. Não, acho que nas câmaras de edificação foi 1 ano de trabalho, se eu não me engano. Não, digo agora dele na casa dele. Dentro do nosso lar, nosso lar não. Eu digo nesse período em que ele foi liberado para ir para a casa dele.
Aí eu não, tá bom, não sei que seja, né? Eu não sei dizer. Pode ser até eu sei que no nosso lar ele passa uma semana, né, indo e voltando, Sim, isso que eu tô falando. E depois aqui ele relata que continua o atendimento, mas ele não tem um período. Eu tô falando, tipo assim, mas de qualquer maneira, seja um ano, que seja 5 anos, 10 anos é muito curto o período, né? Porque a gente cria um vínculo emocional muito grande, né? A gente cria um vínculo emocional muito grande. E o apego é o pior deles todos. E se você se libertar, né? Se libertar do apego ao ponto de falar assim, eu estou vendo o homem que está na cama com a minha esposa, um irmão, é muito difícil. Aceitar que a esposa não quer mais ouvir o nome dele, que eu entendo, né? Para não doer, não é que ela deixou de amar ele, é que dói, né? E também, como ela estava com ele, com o atual marido, pô, também é até por respeito ao atual marido, né? É desagradável, né? E não é só isso, né? Vamos se colocar no lugar da dona Zélia. O casamento com o André Luiz não foi dos melhores, né? A Zélia sofreu um dobrado com ele. Então, assim, é até compreensível que ela tenha feito uma limpa de tudo que lembrasse André Luiz. André Luiz não é o que a gente podia falar de exemplo de marido, né? Então, é até compreensível. Imagina o remorso dele, hein? André Luiz, quando chegou lá, ele só viu o reflexo daquilo que ele fez, né? Ele plantou, durante a vida terrena dele, ele plantou abacaxi. Ele não ia receber um cacho de uva. Por isso que ele ficou ele pegou os espinhos do abacaxi na mão. Então é isso, gente. Vamos lá, Lídia. Tu falou em livros, gozado, que nem ele falou assim, que ele lê um livro e depois ele volta. Tanto que tem pessoas que a gente lê um livro, aí depois vai ler o livro de novo. Sim, isso tem alguma coisa que, pô, caramba, eu não tinha percebido isso. Vocês sabem quanto tempo leva um estudo de, por exemplo, o Evangelho, segundo o Espiritismo? Estou estudando até hoje e não aprendi ainda. O resto da vida e mais a outra, se duvidar. Mais outras, né? Mas agora, um curso de... por exemplo, você pega um livro, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que tem um curso da FEB que é feito pelo Trovão. Esqueci o primeiro nome dele. Jacobson Trovão. Um capítulo, 3 aulas. De 1 hora. Para você ver o conteúdo que tem. Se você chegarmos no Obreiros da Vida Eterna, não vai dar para dar um capítulo nenhuma. Obreiros da Vida Eterna, um capítulo vai ser 2, 3 aulas. Mais 3 aulas. Porque é muito conteúdo. É muito longo. É muito longo e muito conteúdo. Não dá para você, tipo, em 1 hora tentar... É que nem vocês viram... Vocês lembram quem assistiu Nosso Lar 2, né? Que eles deram o nome de Nosso Lar 2, no caso é Os Mensageiros. Alguém lembra dessa passagem no livro? No filme não passa isso. No filme já mostra o André Luiz lá, né? Conta a história do pessoal que está aqui encarnado, e depois já mostra o André Luiz auxiliando. É que assim, como eu disse, não dá para encaixar, não deu para encaixar missionários num Nosso Lar 2. Ia virar um vento levou. 4 horas de exibição, ou então um King Kong, que tinha 4 horas, intervalo no meio, né? Quem assistiu King Kong cinema que nem eu, daqui a pouco apagava a luz, acendia a luz, ia todo mundo pro banheiro, tomar uma água para voltar para continuar. Mas foi mais de 4, eu acho. Nossa. Então é isso.